crianças, tudo bem com vocês? Hoje nossa aula é de Ciências Humanas. Nós vamos iniciar um novo capítulo, que é a unidade 4 do livro SESI. E o tema da nossa aula é o trabalho nos espaços de vivência, campo e cidade. Nós vamos dividir esse tema em duas aulas. Na primeira, que é a de hoje, nós vamos falar nas características da paisagem e do trabalho, referente ao campo e referente à cidade. E na próxima aula, nós vamos falar nas transformações nas profissões, certo? Então, nós vamos falar das similaridades que tem, da igualdade que tem entre as profissões que são realizadas no campo e na cidade. Vamos falar das profissões que já foram extintas, né? Que não existem mais. Vamos falar nas que estão deixando de existir. E vamos falar nas profissões que sofreram mudanças com o passar do tempo, tudo bem? Então vamos lá para a nossa imagem, nossa primeira imagem. O professor vai mostrando e vai explicando para vocês. Então aqui, ó, nessa primeira figura, nós temos, né, uma foto do campo e uma foto da cidade, certo? E quais que são as características que nós podemos destacar para classificar em campo e cidade. Então vamos falar primeiro do campo aqui, né? Então no campo nós podemos observar a presença, na maioria da paisagem, pela vegetação, né? Com mais vegetação nós temos a presença de mais animais na natureza. Também temos a presença de um ar mais puro, mais limpo. Podemos dizer que um lugar assim, a emissão de ruídos, né, que é o barulho, é bem menor. Por quê? Porque não temos a concentração de veículo, de pessoas, fábricas, comércios, né? Mas no campo nós também temos a presença de outros veículos, né? No caso, o trator, o caminhão, tá? E aí, na figura de baixo, né? Na cidade é o contrário, né? Lembra que o professor falou em outras aulas da paisagem humanizada, que é aquela paisagem que sofre a influência do homem, né? Então aí nós vemos, né, a presença de prédios, muitos prédios, de avenidas, de ruas, vemos ponte, certo? Vemos muito carro. Se tem muito carro, aí tem o quê? Muita poluição, muito barulho. Temos o comércio, a concentração de muitas pessoas. Agora, na próxima imagem, né, a gente vê uma imagem mais aproximada. Uma imagem aproximada do campo e uma imagem mais aproximada da cidade, né? E aí, o que a gente consegue destacar aqui no campo? A presença de plantação. E já na cidade, a gente consegue destacar mais a presença de prédio, ruas e carros. Se a gente aproximar mais ainda na próxima figura, o que nós vamos poder ver, né? Então, aqui no campo, nós vemos a criação de animais, né? No caso aqui do boi, da vaca, que é a criação de gado, a gente classifica como pecuária, né? Também a gente tem a avicultura, que é a criação de aves, a apicultura, que é a criação de peixes, quer dizer, de abelhas, e a piscicultura, que é a criação de peixes, tudo bem? Já na cidade, se a gente aproximar mais ainda, o que a gente vê? A gente vê a movimentação de pessoas, vê o comércio, né? O comércio, movimentação de pessoas, tem pessoas indo e vindo do trabalho. Nós podemos destacar, né, a quantidade, né, de veículos que nós encontramos no campo, né? Que é mais sossegado, tem o trator ali trabalhando. E olha a diferença com a cidade, né? A concentração que tem de veículos, né? Por isso que é muito mais barulhento, muito mais poluído. Na próxima imagem, nós vamos ver os trabalhos que são específicos do campo, certo? Então aqui, ó, nós temos o homem tirando o leite da vaca. Aqui nós temos a criação, né, que foi falado anteriormente, né, que a gente deu exemplo da pecuária, que é de gado, da avicultura, que é de aves, né? Temos aqui a criação de porco. E temos aqui, ó, também no campo o quê? O homem está arando a terra, né? Está preparando a terra para plantar. E nessa outra, nós temos já, ó,
fazendo a colheita. Temos ao fundo aqui um caminhão de leite, né? Para mostrar que eles estão armazenando para depois levar para a cidade. Na próxima imagem, nós já vamos ver o que é trabalho específico da cidade, né? Então, nós vemos aqui o consultório do dentista, nós vemos o guarda de trânsito, né? Temos aqui uma secretária, pode ser uma advogada, pode ser um consultório médico. Temos aqui, né, engenheiro, né, civil para construção dos prédios, das casas, tudo bem? E aí aqui, outra comparação que nós podemos aproveitar para fazer entre campo e cidade é nas roupas e nos equipamentos que são utilizados, né? Então aqui, ó, nós vemos que o dentista tá de jaleco, no campo a gente já não vê essa roupa, né? Aqui o homem tá com um capacete, no campo já é utilizado o chapéu para proteger do sol, tá com protetor aqui auricular, né? Por causa do barulho, no caso aqui da britadeira. Então aqui, ó, ele tá com a ferramenta que ele usa aqui na cidade, né? No campo já seria uma enxada, já seria uma pá, como veículo teria o trator. Então essas foram algumas características, né, que nós podemos observar na aula de hoje sobre a paisagem no campo e na cidade e sobre o trabalho no campo e na cidade. Então, como atividade, o professor vai pedir para vocês que vocês pesquisem em jornal ou em revista, né? Ou até mesmo pode desenhar uma foto do campo e uma foto da cidade. E aí eu vou pedir para que vocês façam uma lista dos elementos que são encontrados no campo e dos elementos que são encontrados na cidade. Tudo bem? Por hoje é isso e até a próxima aula. Olá, crianças, tudo bem com vocês? Hoje nossa aula é de Ciências da Natureza. Nós vamos dar continuidade à unidade 4 do livro SESI, que o tema da aula é Semelhantes, mas Diferentes. Na aula passada, nós vimos sobre a locomoção dos animais, vimos sobre a postura, vimos sobre as fases da vida e vimos sobre os mamíferos, tá? Hoje, as características que nós vamos comparar as semelhanças vai ser sobre a alimentação, a respiração, nós vamos comparar o homem ao chimpanzé e também vamos falar um pouco o que são as espécies, tudo bem? Então, para começar, falando de alimentação, vamos classificar de acordo com que cada animal se alimenta. Então, aqueles animais que se alimentam somente de carne são chamados de carnívoros. Como exemplo, nós temos o tigre, o leão, o tubarão. Os animais que se alimentam somente de vegetais são classificados como herbívoros, né? Como exemplo, nós temos a vaca, o elefante, a zebra. E os animais que se alimentam tanto de carne quanto de vegetais, eles são classificados como onívoros. Como exemplo, nós temos o próprio homem, temos o porco, temos o urso, tudo bem? Antigamente, na pré-história, o homem ele saía para caçar, saía para colher folhas, frutos, né? Só que a alimentação dele era muito restrita. Por quê? Porque ele não era adaptado a comer essa carne crua ou essas sementes que eram tão duras, né? Então, com a descoberta do fogo, o homem começou a assar e a cozinhar o alimento. E aí a sua dieta, né, a sua alimentação, ela aumentou e variou. Então vamos lá, nessa primeira figura, o que nós vamos comparar? Quais são as características, né? Então, como a gente está falando de alimentação, a gente pode comparar que algumas espécies de animais, né, no caso aqui o tigre, ó, ele possui dentes e o ser humano também. Só que os dentes, eles são diferentes. Por quê? Porque o dente dos carnívoros, eles servem para furar, para rasgar, para tirar pedaço, né? E os dentes que são lá do fundo, né? Eles trituram os ossos, né? São adaptados para essa alimentação. Já o do homem não, né? E aí, então, vamos para a nossa próxima característica. A nossa próxima característica é para falar sobre a respiração, né? Então, vamos comparar a respiração do homem com a respiração de alguns animais. No caso aqui,
nós temos a foto da tartaruga, do golfinho, do tubarão e do pinguim, certo? Então, para que a respiração ocorra, né, nós precisamos respirar o ar que contém o oxigênio. E o oxigênio vai até os pulmões. Mas e na água? Como que funciona, né? Só consegue retirar o oxigênio da água os animais que são vertebrados, né? Lembra que o professor comentou que vertebrados são aqueles que possuem crânio e vértebras, coluna vertebral? E esses animais, eles possuem brânquias, né? E o que seriam as brânquias? As brânquias, elas ficam localizadas mais ou menos aqui ao lado, ó, né? E aí elas têm essa função de filtrar a água e retirar o oxigênio da água, tudo bem? Como exemplo, né? Fora o tubarão, tem também os anfíbios, alguns tipos de anfíbios que têm essa capacidade. Um exemplo seria o sapo, tudo bem? Então aqui, ó, qual desses animais que respira debaixo da água? Ó, o único que respira debaixo da água é o tubarão, né? Por quê? Porque ele tem essa brânquia que o professor comentou, que faz essa respiração. Já a tartaruga, o golfinho e o pinguim, eles precisam subir na superfície da água para poder estar respirando, né? Tem algumas espécies de tartaruga, né? Um exemplo é a tartaruga verde, que ela pode ficar até 5 horas debaixo da água, mas mesmo assim ela precisa subir para respirar, tá bom? Na próxima imagem, nós vamos falar agora sobre, né, os chimpanzés comparado com o homem, né? Que são os que mais se aproximam, né? O animal que mais se aproxima do homem, né? Então aqui, ó, nessas figuras, o que que a gente pode estar vendo? Quais são semelhantes e qual não seria semelhante ao homem? Aqui, ó, o chimpanzé tem amigo. O homem também tem amigos, certo? O chimpanzé ele fica triste, o homem também fica triste. E aqui, ó, o chimpanzé cuida dos filhotes e o homem também cuida dos seus filhos. Então, o único que não seria, é aqui o que está mostrando, é o pé. O pé, ele não é semelhante. Por quê? Porque o pé do homem, ele é feito para caminhar. Já o pé do chimpanzé, ele tem um formato que é próprio para ele se agarrar nos galhos da árvore, porque eles vivem mais nas árvores, certo? Então ele é adaptado para isso. Então dessas fotos aqui, a que não tem a semelhança seria por causa dos pés, tudo bem? Para finalizar, nós vamos falar um pouquinho sobre o que são as espécies, né? Então aqui, ó, na próxima foto, nós temos aqui, ó, os gatos, né, que representam os felinos, temos as borboletas que representam os insetos, temos as galinhas que está representando as aves, e aqui temos as crianças que representam os seres humanos, tudo bem? Então, os cientistas eles separam, né, as espécies de animais pelas suas semelhanças. E então vamos fazer um exercício assim rapidinho, né, para ver se a gente compreendeu. Se eu pegar essa foto aqui, ó, foto da abelha, qual seria a classificação que ela se encaixaria? No caso aqui, ela se encaixaria nos insetos, né? Porque ela é mais semelhante o quê? Às borboletas, tudo bem? Então ela é um inseto. Se nós pegarmos aqui, ó, a foto do tigre, com qual que ele se assemelha mais? Mais com os gatos. Então ele é aqui da família do felino, tudo bem? Tá vendo? Eles vão classificando de acordo com a semelhança. E aqui, ó, foto de uma família, mãe, pai, o filho, né? Então aqui entraria para os seres humanos, tudo bem? E a última aqui tem a foto de um pato. Com qual que ele se assemelha mais? Não seria aqui com as galinhas? Porque, ó, tem bico, tem penas, tem as duas pernas e duas patas, né? Então ele é classificado como ave, tá bom? Então aqui, ó, para finalizar, o professor vai pedir como atividade para vocês para que respondam esses 3 exercícios, né? Todos eles são de alternativas. Nesse primeiro aqui, o que que ele está falando? Que algumas pessoas só comem vegetais e aí elas se assemelham a qual classe de animais? Aos herbívoros, que só comem
vegetais. Então, aqui nessa lista é para escolher somente os animais que se alimentam de vegetais, tudo bem? Nessa outra aqui atividade, está comparando o homem com o chimpanzé. E aí ele quer que marque somente a alternativa do que o chimpanzé não faz comparado ao homem, o que ele não faz. Então, ó, o homem tem mãos, o chimpanzé tem mãos. O homem fala, o chimpanzé fala. O chimpanzé ele tem pelos, o homem tem pelos. O chimpanzé é sentidor, o homem sentidor. Tá? Então é para escolher só a que não é igual. E nesse terceiro exercício é para comparar aqui, ó, sobre a alimentação, né? Então qual é a função aqui, ó? Os dentes dos tigres furam carnes e moem ossos. Isso é verdade? Os dentes das pessoas furam carne e moem ossos. Isso também é verdade? Os tigres comem carne crua. As pessoas cozinham ou assam a carne para comer? Então a nossa atividade é essa. Respondam, pode responder direto no caderno, tirem foto, mandem para mim e para as professoras, tudo bem? Então, essa é a nossa aula e até a próxima. Oi, crianças, tudo bem com vocês? Hoje nós estamos aqui para iniciar mais uma unidade da disciplina de matemática do conteúdo do livro do SESI. A unidade de hoje se chama Acerte o Resultado. Essa unidade é basicamente um jogo. Então, o livro mostra pra gente um jogo de roletas que uma aluna está fazendo na sala de aula. E nesse jogo de roletas vai acontecendo continhas de mais e de menos, adição e subtração. E essa aluna tem que acertar o resultado. Não só ela, os colegas também. Então, a Pro fez para vocês essa roleta aqui, ó. Ela é bem simples, feita de papelão e EVA. E eu escrevi os numerozinhos. Então, o que a gente vai fazer hoje é que vocês vão fazer a mesma coisa que a Pro fez. Uma roleta, uma tela, né, da roleta e duas roletas com os números de 1 a 10 nas duas. Se você ainda está aprendendo, começando a aprender adição e subtração, na segunda roleta você vai colocar apenas o número 1 em toda a volta e aqui o número de 1 a 10. Se você já está ficando craque na adição e subtração, número 10 nos dois, tá bom? Então vamos lá. Depois que fizerem isso, vocês vão fazer mais duas fichinhas. Uma fichinha de menos e uma fichinha de mais, que são os sinais da adição e subtração. Vocês lembram, né? Como que a gente vai fazer esse jogo? Primeiro, vocês vão fazer a roleta e vão girar a primeira roleta. Quando girou, vão ver que número que deu. O meu deu o número 1. Depois gira a outra. No meu deu o número 5. 1, e aí eu vou pegar a primeira fichinha do sinal. 1 mais 5. Ah, mas isso é fácil, Pro. Pois é, vamos lá então. Lá no caderninho de vocês, vocês vão escrever acerte o resultado, a data de hoje, né, o cabeçalho, tudo bonitinho. Acerte o resultado e vão colocar lá assim, ó. 1 mais 5. Igual a Pro ensinou lá na aula da oficina, que é assim que a gente monta a continha. E aí vão fazer as bolinhas embaixo, representando as quantidades. Vão fazer dessa forma. Então, 1 mais 5, uma bolinha mais 5 bolinhas. E a gente conta. Vai dar 6. E aí vocês vão colocar dessa forma. Para poder ir aprendendo e entendendo, né? Colocando, deixando bem gravado na cabecinha que os números representam quantidades. E vão fazer isso pelo menos 5 vezes, tá? Nas continhas de mais, nas adições. Roda de novo, aqui deu o número 6 e aqui deu o número 4. Então, é 6 mais 4. Isso no meu. Vocês vão montar a roleta de vocês e vão fazer o de vocês, tá? Então, 6 mais 4, eu sei que é 10. Aí a Pro colocou aqui. E aí vocês também vão colocando as bolinhas. E aí vai girando. 6
mais 4 de novo, então eu giro de novo. 6 mais 2, e aí eu coloco lá, 6 mais 2. Isso pelo menos 5 vezes para o de mais, para a fichinha de adição. E depois vocês vão para a subtração. Na subtração, vocês vão precisar prestar muita atenção. Vamos lá. Peguei a fichinha de menos, coloquei aqui, porque agora é o menos. Girei 7 menos 3. 7 menos 3. Então, vocês se lembram como que a gente faz? Coloco o 7, o tracinho de menos e o número 3. E desenho 7 bolinhas. O número maior sempre precisa vir primeiro. Se o número menor vir na frente, não tem como eu tirar, não tem como eu diminuir. Então, eu tenho 7, eu vou tirar 3. Então, eu tiro 1, 2, 3. Ficaram 4. Se fosse ao contrário, 3 para tirar 7, a gente não ia conseguir. Por isso, o número maior sempre na frente, tá? E façam isso também pelo menos 5 vezes. E aí, a gente gira de novo. 2 menos 6. Tá vendo o que a Pro falou? 2 menos 6 não dá. Então, a gente vai inverter a nossa roleta. A gente vai colocar o 6 menos 2. Que não dá para eu tirar o número 6 do número 2, porque ele é maior. E aí, a gente faz... Tira 2. E sobrou igual de cima. Sobrou 4 novamente. O resultado é 4. Então, essa é a unidade de matemática. Acerte o resultado, tá? Vocês vão fazendo em casa. Não esqueçam de colocar no caderno, tirar foto e mandar para os professores pra gente ver. E dar, ó, um certinho bem bonito para vocês, tá bom? Um beijão e até a próxima aula. Olá, crianças! Tudo bem com vocês? E hoje, dando continuidade à nossa unidade 6, dentro do livro do SESI, onde o tema é Fotos Legendas, nós vamos relembrar um pouquinho a aula que a nossa coordenadora Vivi nos deu a respeito desse tema. Vocês se lembram que ela colocou para vocês algumas imagens e pediu para que vocês observassem qual era a informação que aquela imagem, aquela foto estava trazendo? Porque as fotos legendas, elas costumam vir acompanhadas de um pequeno texto informativo. Esses textos informativos, geralmente, eles estão em cima ou embaixo das fotos. E eles nos explicam o que aquela foto, aquela imagem está dizendo. Lembraram? E hoje nós vamos dar continuidade a essas atividades. Porém, o que é que eu vou sugerir para que vocês façam? Observem primeiro aqui junto comigo essas imagens que eu vou colocar para vocês verem. Observem que cada uma delas apresenta uma informação. Isso mesmo, uma informação, uma frase ou um pequeno texto que vem acompanhado dessa foto. E o que é que vocês vão fazer? Vocês vão pegar essas informações, vão fazer a leitura dessas fotos e imagens, vão ler essas frases que estão acompanhadas dessas fotos e em seguida vocês vão copiar essas informações no caderno de vocês. Isso mesmo, vocês vão copiar todas essas informações que vocês estão encontrando nessas imagens dentro do caderninho de vocês. Após fazerem isso, eu vou deixar aqui um desafio para vocês estarem realizando também no caderno.
Vocês vão observar esta imagem, essa última imagem aqui que eu estou mostrando, e vocês vão perceber que ela não está acompanhada de nenhuma legenda. Ela não tem nenhuma informação, nem em cima e nem embaixo da foto. Por que que ela não tem essa informação? Porque vai ser vocês que vão criar essa legenda para essa foto. Vocês vão observar essa foto e vão criar uma legenda, uma frase ou um pequeno textinho informando o que é que vocês estão vendo nesta foto, ok? Espero que vocês façam com muita dedicação e nos enviem as fotos, ok? Até a próxima aula e tchau, tchau!